O que uma música do Billy Idol tem a ver com um filme de terror da década de 60 e a ver com o nascimento da cirurgia plástica reconstrutora? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você não ouviu essa música, faz tempo que você não vai no dentista, porque todo dentista que se preze toca Alpha FM e essa música é um clássico da Alpha FM. Eyes Without a Face, do Billy Idol. E de onde que vem a inspiração para essa música? Ele teve inspiração num filme de terror da década de 60. Quem manja do gênero aí falou que é um clássico esse filme, assim, é um filme meio emblemático, meio pioneiro. E o filme fala sobre um cirurgião plástico que estava dirigindo, teve um acidente ali com a filha dele e a filha ficou com o rosto deformado. E esse cirurgião plástico, então, ele rapta menininhas ali para tirar a pele do rosto delas e enxertar, refazer o rosto da filha dele. E é um filme meio pioneiro porque ele lida como se fosse a parte monstruosa, não tão monstruosa, vai dando um caráter meio humano. E conforme o cirurgião vai refazendo o rosto, a menina vai perdendo a humanidade dela ali e é vista apenas como uma boneca para a reconstrução do cirurgião. Então quem gosta de filme de terror é um prato cheio. E de onde que... Bom, esse filme é da década de 60. De onde que veio a ideia, para este filme? A reconstrução do rosto começou na Primeira Guerra Mundial, com um cirurgião chamado Howard Gillis. Ele é um neozelandês que foi para a Inglaterra e ele é considerado o pai da cirurgia plástica reconstrutora, ele que começou tudo isso. Na Primeira Guerra Mundial a gente teve uma mudança do poder armamentício. Foi uma guerra lutada basicamente em trincheiras, então o rosto era a parte que ficava mais exposta. E essa guerra teve pela primeira vez rifles, metralhadoras e aqueles projéteis que emitiam fragmentos de metal que muitas vezes pegavam nessa parte mais exposta, que era a parte do rosto. O poder de explosão dessa guerra foi muito diferente das anteriores e ficou claro que soldados deformados iriam ser um problema, coisa que não era tão comum o poder de explosão causar tanto dano no rosto. E ele começou num setor de um hospital lá, um hospital militar de Cambridge, e esse setor não deu conta. Ficou claro que ele precisaria de um hospital só para isso, e foi montado um hospital para ele em Sidcup, que ficou pronto em 1917, já para o final da guerra, e ele tinha mais de 600 leitos. Esse hospital, ele pegava os pacientes, deixava lá, operava várias vezes, a cirurgia era uma coisa rudimentar, e naquela época não existia nem antibiótico, então ele fez o que é a base da cirurgia plástica reconstrutora. Ele levava retalhos tubulizados, ele fazia tubo de pele na região daqui do pescoço ou da cabeça para refazer nariz, para refazer a pálpebra, pele que estava faltando na bochecha. Howard Gillis é considerado o pioneiro desse trabalho. Existiam outros cirurgiões que faziam coisa parecida, mas ele foi o cara que fazia melhor e o mais importante, ele centralizou tudo num lugar só e ele fez um registro muito extenso disso. Ele tinha fotos, ele tinha desenho, ele tinha desenhistas, ilustradores para desenhar ali a cirurgia e ele tinha moldes de gesso. Qual que era o objetivo dele? Era que não só ele aprendesse aquilo, mas que outros cirurgiões conseguissem reproduzir o que ele estava fazendo ali. E porque houve um enxame de pacientes deformados na Primeira Guerra e houve um gap depois, não tinha tanto paciente deformado. Então os cirurgiões podiam olhar os registros que eram muito bem detalhados, no começo à mão, depois batidos à máquina, olhar aqueles desenhos, aquelas ilustrações e as fotos e ver o que deu certo e o que deu errado. Qual que é a influência disso até hoje? Os retalhos, enfim, hoje podem parecer meio rudimentares, mas a gente tem que pensar que naquela época não tinha nem antibiótico, como eu disse, e a anestesia naquela época era feita com uma máscara no rosto do paciente, jogando éter ou clorofórmio, e eles tiveram que mudar e fazer pela primeira vez o tubo, já que eles iam operar o rosto, então não dava para ficar com aquela máscara pingando éter ou clorofórmio. Esse aqui é o ganchinho de Gillis. Se você fez alguma cirurgia plástica até hoje, com certeza seu cirurgião usou isso aqui, é um ganchinho para tracionar a pele e leva o nome do Howard Gillis. Esse é o ganchinho de Gillis.
E é isso, eu acho muito legal que o que eu faço hoje em dia, o que paga minhas contas, é um trabalho que começou a ser feito há mais de 100 anos atrás e impulsionado pela guerra. E, enfim, Howard Gillis, esse é o cara que sedimentou e criou basicamente a cirurgia plástica reparadora. Se você gostou dessa história, manda para alguém, é uma história curiosa. Até o próximo vídeo. Tchau!